Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento que nós temos com o Senhor, de ouvir a sua palavra, de estudar a sua palavra, meu Pai, porque nós queremos, Deus, que a sua palavra é a verdade, que a sua palavra é poder de Deus para as nossas vidas, que é a sua palavra que nos muda, que transforma as nossas vidas, e nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos guiando, que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo o mal das nossas vidas, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento da sua palavra, e que o Senhor venha nos capacitar em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é O Livro de Ruth. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Então, nesse trimestre, nós vimos na lição passada, que foi a primeira lição, nós vamos estudar sobre família através dos livros de Ruth e de Esté. A aula passada a gente fez uma introdução, falou um pouquinho do livro dos 2 livros, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o livro de Ruth, sobre a história de Ruth. E a história de Ruth, eu creio que todos os irmãos conhecem, mas é um livro curto, é um livro pequeno, de apenas 4 capítulos. Então, se os irmãos puderem, eu sei que os irmãos podem, façam a leitura desses 4 capítulos, que vai ajudar muito mais na compreensão, no entendimento, no nosso aprendizado durante todo esse trimestre. Então, quando a gente conhece a história de Ruth, que era uma mulher viúva, pobre e estrangeira, porque ela era de Moabe, mas quando Noemi perdeu o seu marido e os seus 2 filhos, ela decide voltar para Belém de Judá, que era a sua cidade natal. E ela tinha as 2 noras, Ruth e Orfa, mas Orfa decidiu voltar e viver com o seu povo, com a sua família. Mas Ruth, nós vimos na lição passada que ela decidiu ir com Noemi, que ela disse para Noemi: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e que ela não ia deixar Noemi sozinha, não ia deixar Noemi voltar sozinha para o seu povo, e ela volta junto. Então ela declara que o Deus de Israel agora também será o Deus dela, e que os judeus, o povo de Noemi, também será o povo dela. E a gente vê uma história linda de redenção, porque a gente vê Ruth, como eu disse, uma mulher pobre e estrangeira, que chega em uma cidade, e ali naquela cidade ela encontra o resgatador, que era Boaz, e que muda completamente a história dela e de Noemi também. E é isso que Jesus faz por nós, né? Ele pega as nossas vidas, e muitas vezes nós estamos em situação semelhante, né? Nós estamos numa situação difícil, numa situação complicada, porque sem Jesus é assim que é a nossa vida, mas Jesus é o nosso Redentor, né? Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida muda completamente, totalmente. E é isso que nós vamos ver nessa lição de hoje, né? Que a história de Ruth é também uma história de redenção. E o primeiro tópico dessa lição vai falar sobre a organização do livro na Bíblia hebraica. Então, o livro de Ruth, ele pertence à terceira
divisão ou seção da Tanaká. E o que é Tanaká? É a Bíblia hebraica, que é composta dos livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã. E essa terceira seção, ela é chamada de Ketuvim ou Hagiógrafos escritos, que é onde está o livro de Ruth. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia também. E a segunda é a Nevim, que são os profetas, que também tem na nossa Bíblia, né? Porque como é todo o Antigo Testamento da nossa Bíblia, tem na nossa Bíblia também. E dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilote, que são 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E por que esses livros, eles narram fatos ocorridos durante a colheita? A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecoste, a festa da colheita. E o próximo subitem fala assim, na Bíblia cristã. Então nós vimos a localização do livro de Ruth na Bíblia judaica, né, no Tanaká, que é a Bíblia dos Hebreus, e agora vamos ver na Bíblia cristã, que é a nossa Bíblia que nós usamos tradicionalmente. Então, enquanto a Bíblia hebraica ela está dividida em 3 seções, que é o Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composta de 4 seções, que é o Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. Ruth está categorizado como livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Então é um livro que conta uma história, conta fatos que aconteceram. Então é um livro narrativo, é um livro histórico. Mas ele também é identificado por causa da sua beleza poética. Então, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Então, a obra ela está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Então, na verdade, é um livro relativamente curto. Existem salmos que têm mais versículos do que o livro de Ruth. Então, como eu disse, é um livro de fácil leitura e é interessante, porque como é uma história, apesar da gente já conhecer o final da história, a gente quer ler, né, para ver o que vai acontecendo, para ver a narrativa. E como eu falei aqui, é uma escrita bonita. Então, é uma leitura que é uma leitura gostosa de se fazer, uma leitura fácil. E eu aconselho que os irmãos leiam. E aí, o próximo subitem fala sobre a autoria e a data. Existe uma diversidade de opiniões entre os estudiosos, entre os eruditos, entre os historiadores, acerca da autoria e da data do livro de Ruth. O que é mais provável é que o livro tenha sido escrito por Samuel. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Então, a forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C., mais ou menos, mas não tem uma data certa e não tem uma autoria definida e identificada, assim, com certeza é fulano. A maioria dos eruditos e dos estudiosos, eles acreditam que seja Samuel, e o Talmud, que é um conjunto, né, de escritos tradicionais dos judeus, também diz que é Samuel. Então a gente acredita que seja ele realmente. O próximo tópico diz assim: o contexto histórico. O primeiro subitem, no tempo dos juízes. Então não existe uma data precisa, uma data certa
para os fatos narrados em Ruth. E como outros livros, que às vezes eles falam assim, no tempo do rei tal. Então, como fala quem era o rei, tem como você saber qual foi a época, qual foi o ano que aquele fato aconteceu. Mas no livro de Ruth, isso não acontece. O que nós sabemos é que ocorreu 3 gerações antes de Davi. Porque Ruth foi a mãe de Obed, Obed o pai de Jessé e Jessé o pai de Davi. Então foram 3 gerações antes de Davi. E que aconteceu nos dias dos juízes. Esse período, o período dos juízes, durou mais ou menos 3 séculos, que começou depois da morte de Josué, e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, que foi o primeiro rei de Israel. E a morte de Josué foi por volta de 1375 a.C. e a ascensão de Saul ao trono foi em 1050 a.C. E esse período dos juízes, esse período entre Josué e Saul, foi um período marcado por muita desobediência, rebeldia do povo. Eles faziam o que eles queriam, eles faziam o que dava na telha. Então foi um período de apostasia, de idolatria, de infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bastante essa época tá lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, que dizia assim: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, cada um fazia, como eu disse, o que queria, o que achava que era certo, o que achava que era bom. E o próximo subitem diz assim: secularismo, hedonismo e idolatria. Então, depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus, não conhecia a lei, não conhecia a história, não conhecia o que Deus tinha feito pelo povo hebreu. Então Israel, por falta de conhecimento, ele acabou cedendo a um estilo de vida pecaminoso e hedonista que os cananeus viviam. E eles foram também atraídos pela adoração aos outros deuses, a deuses pagãos. Então, tudo isso o povo hebreu estava fazendo. Então, eles viviam um secularismo e um hedonismo, e a gente sabe que o secularismo e o hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Amém? E naquela época, o povo, infelizmente, como eu disse, eles adoravam vários deuses. Eles prestavam culto a Baal, que era o deus da chuva. Eles prestavam culto a Astarote, que era a deusa do sexo e da guerra. E tudo isso passou a ser praticado pela nação hebreia. Então, eles abandonaram o culto exclusivo, único, a adoração a Deus, e começaram a adorar outros povos. E isso trouxe muitos problemas para o povo de Israel na questão moral, na questão espiritual e na questão da vida do povo de uma maneira geral. Porque quando o povo se afasta de Deus, especialmente os judeus e os hebreus, sempre que eles se afastavam de Deus, vinha as consequências, vinha o castigo e vinha guerra e cativeiro e castigo, mas eles estavam sempre nesse ciclo, Eles adoravam a Deus, passavam um período bom, daí eles se afastavam, abandonavam a Deus, e aí eram derrotados por inimigos, levados para cativeiro, e depois eles se reerguiam. Então eles estavam sempre nesse ciclo, e eu creio que é assim até hoje. E aí a gente vê outra coisa importante, que a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. A gente, como eu falei, a gente vê que esse período de degradação moral, espiritual do povo de Israel começou com a morte de Josué e os líderes daquela época. Então eles ficaram sem uma liderança espiritualmente madura, e isso fez com que o povo perecesse, e com que o povo sofresse consequências. E o próximo subitem diz assim: opressão, clamor e livramento. Então, a apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, porque quando eles eram fiéis a Deus, quando eles eram tementes a Deus, eles venciam todas as batalhas. Mas
quando eles se afastavam do Senhor, eles eram vencidos, né? Então eles foram atacados, eles foram saqueados, eles foram levados cativos por outros povos, eles se tornaram prisioneiros. Então a nação clamava, mas sempre que isso acontecia e a nação clamava a Deus, o Senhor se levantava e libertava o seu povo. E no período dos juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai ver que era exatamente isso que acontecia. Deus levantava juízes para libertar o povo por causa da misericórdia dele. Então, a gente vê que o período de juízes, os juízes, na verdade, eles não eram magistrados, não eram pessoas como a gente vê hoje, né? Um juiz do tribunal, do fórum. Não, os juízes, eles eram libertadores. Eles eram líderes militares, como foi Otniel, como foi Baraque, como foi Gideão. Eles foram juízes, homens que Deus usou, que Deus levantou para livrar o povo de Israel de opressão, de cativeiro, né, de povos que vinham contra eles. Então a gente vê que, apesar de o povo estar num período de apostasia, sempre tinha um remanescente fiel. E Deus sempre ouvia o clamor e a oração do seu povo, porque Deus, ele é longânimo e misericordioso. E o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. Deus, ele sempre ouve a nossa oração. Deus, ele sempre ouve o nosso clamor. Eu até vi uma frase essa semana que diz assim: a única oração que não é ouvida por Deus é a oração que não é feita. Então, todas as nossas orações, Deus ouve. E ele é misericordioso e poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Então, ele ouve aqueles que clamam. E o próximo tópico, ele diz assim: o propósito e mensagem. O cedro de Judá. Então, vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, mostrar que Davi, ele vinha da tribo de Judá, a tribo real da qual viria também o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, em Gênesis 49:10, diz assim: o cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Silo, e a ele se congregarão os povos. Então, embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, ele teve um ato de desonra ao leito do seu pai quando ele se deitou com a sua concubina, e isso fez com que ele perdesse o seu direito de primogenitura, que era uma posição de liderança. Então, a promessa feita a Abraão, agora, ela ia para a descendência de Judá. Então, sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul. Então a ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Por quê? Porque ele era um descendente de Judá, né? Da tribo de Judá, de Belém. Amém? E o próximo subitem diz assim: amor e redenção. Então a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. Nós precisamos entender uma coisa: toda a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Ela fala sobre esse plano de salvação e de redenção. A gente pensa que o Antigo Testamento é um livro que vai falar de histórias, que vai falar de profetas, que vai falar dos patriarcas, mas na verdade, quando a gente lê com atenção, a gente vai ver que todos os livros, todas as histórias, elas remetem a Jesus. Elas têm a tipologia, né? Muitas vezes é o tipo de Cristo. Então, nós temos que ler a Bíblia procurando Jesus. E na história de Ruth não é diferente. Então, na história de Ruth, a gente vê Ruth casando com Boaz, como representantes de judeu e gentios. Porque Boaz era judeu, mas Ruth era gentil. E isso prenunciava a derrubada da parede de separação, ou seja, uniu
judeus e gentios. Então Davi, ele era descendente tanto de um judeu quanto de um gentio. Então a redenção, ela é vista no livro no sentido literal e também no sentido tipológico. Boaz, ele é o parente remidor, ele é o parente redentor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso redentor. E o próximo subitem fala assim, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de Juízes. Como eu falei, foi um tempo onde existia uma grande idolatria, apostasia, o povo estava rebelde, desobediente, cada um fazia o que queria, mas a gente vê que existia um remanescente fiel que temia a Deus e que foi usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. A gente observa que a família de Noemi, com certeza, era uma família que cultuava a Deus e que era fiel a Deus, tanto que Ruth decidiu abandonar os deuses do seu povo para servir ao único Deus vivo de Israel. Então, essa é a mensagem, né, do livro de Ruth, essa mensagem de redenção, né, de que existe um povo que é fiel a Deus também, um povo que está orando, um povo que está clamando. E nós, hoje, somos esse povo, né, esse povo fiel, que vivemos em um mundo de tantas coisas que a gente fala, meu Deus, como tá diferente, quantas coisas estranhas estão acontecendo, mas nós precisamos ser esse remanescente fiel, que ora, que clama a Deus, que busca, que intercede, que apresenta, né, as famílias, que apresenta a nossa cidade, o nosso país diante do Senhor. Então o Senhor conta conosco. E outra mensagem do livro de Ruth é o valor atribuído ao altruísmo, né? Em contraposição ao egoísmo, a você fazer coisas pelo próximo, pelos outros, sem pensar em um retorno, sem pensar em receber nada em troca. Nos dias de Juízes, a maioria das pessoas, elas viviam segundo os seus próprios interesses e padrões. Mas a gente vê Noemi e Ruth completamente diferentes, agindo de uma maneira diferente. Elas não eram individualistas. Ruth estava pensando em Noemi e Noemi pensando também no bem-estar de Ruth. Então, sogra e nora, elas não pensavam em si mesmas, elas pensavam uma na outra. Então, elas tinham um amor que não era egoísta. E aí a gente vê que o amor, ele não é egoísta, como a palavra de Deus nos afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o livro de Ruth nos ensina que a respeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Então hoje a gente falou um pouco sobre o livro de Ruth. A gente viu o agir de Deus e a gente viu como o Senhor Jesus, ele se revela através do livro de Ruth, nos mostrando, nos falando e nos ensinando sobre a história da redenção. E nós, como igreja, e nós, como família, nós não podemos perder a fé e a esperança, porque nós já encontramos o Redentor, nós já encontramos o Salvador. E essa mudança que Deus fez na vida de Ruth, na história de Ruth, ele pode fazer na vida de qualquer um. Na verdade, ele faz nas nossas vidas, né? A partir do momento que nós encontramos Jesus, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele vem com mudança, com transformação, com redenção, com cura, com salvação, com todas as coisas. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.